estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês?
Estamos aqui em mais um domingo para mais um culto, em que nós estamos aqui em adoração a Deus, juntos, mesmo estando distantes de forma online, né? Virtualmente estamos unidos para adorar a Deus juntos nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, seja lá o horário que você esteja assistindo. Eu queria convidar vocês, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. A gente vai estar lendo esse texto e a gente vai estar falando hoje sobre as marcas de amor. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso mais pra frente. Mas antes eu gostaria de falar que a gente está com muita saudade de vocês. Eu falo em nome do AD Kids, do Ministério como um todo, todos os tios e tias estão com muita saudade de vocês. Nós estamos sentindo falta de vocês, de dar um abraço em vocês, de ver os olhos de vocês. Alguns, às vezes, a gente se esbarra na rua e vê, mas a gente sente muita falta de todos vocês juntos, pra gente estar nessa comunhão que a gente só experimenta quando a gente está vendo um ao outro, né? Cara a cara, sem as telas nos separando. Mas esse tempo vai chegar e, se Deus quiser, não vai demorar muito. Então, hoje eu queria que vocês se desligassem de qualquer coisa que possa distrair vocês, distrair a mente de vocês, uma mensagem no celular, enfim, foquem aqui agora, nesse momento, que vai ser curtinho, rapidinho, para que a gente ouça um pouco mais da voz de Deus por meio da sua palavra. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nesse texto, Paulo, eu gostaria de resumir tudo aquilo que Paulo fala em 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, a nossa vida deve ser uma vida de amor, porque Cristo nos amou primeiro. É o que Paulo diz, nós devemos viver em amor porque Cristo nos amou. Nós devemos amar como Cristo nos amou. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo. Cristo não é o nosso mestre, não é o nosso maior exemplo, não é o nosso Senhor. Então nós, à semelhança do nosso mestre, devemos também amar uns aos outros. E como que nós devemos amar uns aos outros? Porque falar sobre amor é muito fácil, só falar sobre a palavra amor é muito legal. Quando a gente fala sobre amor, vem que imagens na nossa mente? Aqueles coraçõezinhos, né, vermelhos, né, casais apaixonados. Mas não, amar não é simplesmente um sentimento. Amar não é simplesmente algo que você sente num momento e depois para de sentir. Amor é uma forma de viver, é um estilo de vida, é tudo aquilo que nós fazemos, é tudo aquilo que nós fazemos com o nosso próximo, é a forma como a gente trata as pessoas, é a forma como a gente ouve as pessoas, é o carinho que a gente demonstra em atitudes de verdade. Não simplesmente falar da boca para fora. É quando alguém nos insulta, quando alguém briga com a gente, quando alguém discute com a gente e a gente perdoa. A gente não fica com aquela mágoa no coração, aquela raiva querendo depois dar o troco. Não, a gente perdoa. Isso é amor. É quando alguém nos magoa profundamente, seja por algo que a pessoa sabia que estava magoando ou não, seja de propósito ou sem querer, mas a gente não leva isso em consideração. Ou quando a gente está disposto a ajudar alguém que precisa, seja alguém que precisa de, talvez, do alimento, que não tem o que comer em casa, ou então em alguma coisa pequena. Às vezes tem um amigo seu que está triste, que está abatido, que você vê que ele não está legal naquele dia, ou porque os pais dele brigaram com ele, ou porque ele está de mal com um amigo dele, seja lá qual for a situação, e você se torna um amigo que ouve a situação que ele está triste, que causou essa tristeza, e tenta ajudar o seu amigo. Todas essas situações e muitas outras são situações onde nós, cristãos, nós que seguimos o exemplo de Jesus, somos chamados, dado a nós a oportunidade de amar uns aos outros, amar os nossos irmãos. Então o primeiro ponto nós somos chamados ao amor, a viver uma vida de amor, porque Deus, Jesus Cristo, é o nosso exemplo e Ele nos amou primeiro. E seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos também amar.
Em segundo lugar, eu queria também que vocês entendessem hoje, nessa noite, ou tarde, ou manhã, quando você esteja ouvindo, nós também devemos amar porque nós fazemos parte de uma grande família. A nossa igreja, a igreja onde nós estamos, ela é um grande povo, uma grande quantidade de pessoas, mas que elas não são simplesmente pessoas avulsas, pessoas sozinhas, individuais. Não, nós somos todos unidos pelo amor. É por isso que nós somos considerados uma família. Nós somos considerados, Paulo, fala sobre um corpo, para demonstrar o quanto nós somos unidos, ao mesmo tempo que nós somos diferentes um do outro. Cada um tem seu jeito, cada um tem suas características. Tem gente que gosta de falar muito, tem gente que gosta de falar pouco. Tem gente que é mais alegre, espontâneo, e tem gente que já é mais quietinho na dele. Tem gente que já é mais assim, esperto para algumas coisas. Tem gente que já é esperto para outras. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de história, matemática. Enfim, nós somos diferentes. Mas existe algo que nos une, que é o amor de Deus por nós e, consequentemente, o nosso amor uns pelos outros. Nós devemos amar uns aos outros, em segundo lugar, porque nós fazemos parte de uma grande família. E, em terceiro lugar, algo que eu queria que vocês também gravassem e levassem isso para toda a semana de vocês a partir de hoje, é que vocês também devem amar, nós devemos amar, e em consequência desse amor, nós devemos servir uns aos outros. E o que é servir? Parece uma palavra ruim, né? Servir é como se eu tivesse obrigado a fazer algo. Mas não. A palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, veio aqui à Terra em Jesus e ele não se preocupou em ser servido, em que pessoas estivessem fazendo coisas para ele, mas em servir. E nesse serviço, ele se entregou não só a sua vida em atos, em coisas que ele fazia, mas ele se entregou por completo ao ponto de morrer por nós. É isso aquilo que nós lemos no texto de hoje em Efésios. Nós lemos que nós devemos viver em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo foi o nosso exemplo, não só como alguém que nós devemos imitar em amor, nas atitudes de amor, mas como um verdadeiro servo que se entregou por completo em toda a sua vida, ao ponto de morrer na cruz em nosso lugar. Assim também nós devemos servir uns aos outros. E como que nós podemos servir? Na igreja, por exemplo, em pequenas coisas. Seja ajudando um irmão idoso na igreja, ajudando a tia na aula, ficando comportado e não fazendo bagunça, atrapalhando o culto, não conversando com um colega no meio do culto. Se bem agora a gente está online, né? Esse problema a gente não tem. Mas tentando, nas pequenas coisas, ajudar uns aos outros, ajudar naquilo que nós podemos, servir uns aos outros. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. Nós, à semelhança de Jesus, novamente eu digo, ao exemplo de Jesus, devemos amar uns aos outros. E em consequência desse amor, nós devemos servir uns aos outros. Que a nossa postura, enquanto grande família, que é a igreja, seja sempre de humildade, seja sempre de amor, seja sempre de carinho, um poderoso afeto mesmo, um sentimento de união uns com os outros. E que a gente sempre esteja lembrando dos nossos colegas, dos nossos amigos na igreja e, se possível, orando por eles, ligando para eles, para que essa união sempre se mantenha, mesmo em períodos em que a gente não tem muito contato uns com os outros. Amém? Vamos orar, então, nesse momento? Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. Que esse amor pregado, Deus, pelo Senhor na Tua Palavra seja presente nas nossas vidas e entre em nossos corações, e que o exemplo de Cristo seja sempre muito forte em nossa mente, para que a gente nunca se desvie, Deus, do caminho que é nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Que cada criança que hoje está aqui me ouvindo possa também tomar o Senhor como exemplo, Jesus Cristo, e a partir do seu exemplo viver uma vida de amor, de serviço, de entrega uns pelos outros,
para que a sua igreja seja cada dia mais edificada e construída à semelhança do Senhor. Essa é a nossa oração e é isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.